Como virei o diabo? Uma introdução que você deve ouvir, mesmo que tenha o hábito de pular introduções. Nunca imagine que não ser diferente daquilo que pode parecer para os outros que você foi ou poderia ter sido, não seja diferente daquilo que, tendo sido, poderia ter parecido para eles ser diferente. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Dan, não acredito no que você se tornou. Uma pessoa tão gananciosa, como você pôde mudar tanto assim? Reconheci o nome no e-mail. Sharon, uma mulher que muitos anos antes me pedira ajuda para elaborar um workshop sobre mudanças comportamentais no ambiente de trabalho. Na época, passei 3 horas ajudando Sharon a montar sua apresentação e não cobrei nada por isso. Após o workshop, ela me ligou para agradecer e nossa relação parou por aí. Até julho de 2020, quando recebi essa mensagem estranha e enigmática. Respondi no mesmo instante. De que exatamente você está falando? Sua resposta veio com vários links e quando cliquei neles, embarquei numa das jornadas mais desconcertantes, perturbadoras e fascinantes da minha vida. Foi como se eu tivesse ido até a fronteira da realidade conhecida e puxado uma cortina para revelar um universo paralelo, em que alguém com o meu rosto, a minha voz e o meu nome cometia perversidades que ameaçavam a humanidade em escala global, e fazia isso havia um bom tempo. Parecia o primeiro capítulo de um livro de ficção científica. Os links de Sharon me levaram para uma série de sites que me retratavam como o grande articulador da fraude da Covid-19 e um líder da trama da Agenda 21. Nesse universo paralelo, eu e meus amigos Illuminati estávamos conspirando com Bill Gates, bolando um plano maligno para injetar nas mulheres vacinas que as tornariam inférteis e reduziriam a população mundial, ao mesmo tempo que criávamos um sistema internacional de passaporte de vacinas que permitiria aos manda-chuvas, supostamente Bill, os Illuminati, inclusive eu mesmo, rastrear o movimento de todas as pessoas pelo planeta. Colaboradores do site elaboravam ainda mais essas ideias e alegavam que eu estava trabalhando com vários governos pelo mundo para controlar e manipular os cidadãos. Fiquei sem saber o que pensar, mas li aquilo com um sorriso no rosto. Afinal, era absurdo. E só para deixar claro, uma mentira completa. Minha principal conexão com Bill Gates tinha sido um rápido trabalho alguns anos antes para a Fundação Bill e Melinda Gates sobre nutrição na primeira infância na África. Eu definitivamente nunca tinha feito parte dos Illuminati e não saberia me juntar ao grupo nem se eu quisesse. Nenhuma vacina para a Covid-19 tinha sido aprovada até então, e eu não tive qualquer participação no desenvolvimento de nenhuma delas. Trabalhei, sim, com governos de outros países, mas em pequena escala. Meus conselhos se limitavam a questões como incentivo ao distanciamento social e ao uso de máscaras durante a pandemia, distribuição mais eficiente de auxílios financeiros, política para motivar professores e alunos, combate à violência doméstica. Eu pensava em mim mesmo como alguém que trabalha incansavelmente para melhorar as coisas, e havia gente me comparando a Joseph Goebbels, o lacaio de Adolf Hitler e maior divulgador do nazismo. Seria aquilo uma piada de mau gosto? Ou talvez um mal-entendido bizarro? Não era possível que alguém levasse aquelas insanidades a sério. Fui pulando de link em link até chegar às entranhas da internet e descobrir que sim, muita gente levava aquilo muito a sério. As publicações sobre mim reuniam milhares de comentários. Meu irmão gêmeo do mal aparecia em vídeos mal editados, às vezes usando um uniforme nazista e sempre com intenções desprezíveis. Um júri virtual debatia meus desvios de caráter e minhas motivações nefastas. Havia pedidos para um julgamento de Nuremberg 2.0 para me condenar e me sentenciar à execução em praça pública. Após várias horas lendo aqueles textos e assistindo aqueles vídeos, parei de achar graça. Na verdade, aquilo tudo era doloroso e confuso, especialmente quando eu descobri que as pessoas que acreditavam nas mentiras sobre mim não eram apenas desconhecidas, eram também pessoas que antes estudavam e respeitavam meu trabalho, e até algumas que me conheciam havia anos. Como elas podiam estar tão enganadas a meu respeito? Imaginei que, se conversássemos, elas com certeza cairiam em si. Talvez até me pedissem desculpas.
Vi que uma das líderes da discussão, Sarah, tinha disponibilizado seu número de telefone. Era ela quem dizia que eu deveria ser julgado. Ela estava certa de que, quando meus crimes contra a humanidade se tornassem públicos, eu seria um dos primeiros a ser enforcados enquanto todo mundo assistiria numa comemoração catártica. Resolvi ligar para ela e explicar a situação. O que poderia dar errado? Muita coisa, na verdade. A ligação não correu nada bem, por motivos provavelmente óbvios para qualquer um que já tenha cogitado convencer alguém a mudar de ideia com uma ligação surpresa. Só que eu não estava pensando direito. Estava profundamente ofendido e abalado. Depois de me apresentar, expliquei que eu queria esclarecer as coisas e que ela poderia me perguntar tudo o que quisesse. Suas primeiras indagações me surpreenderam. Ela queria saber minha opinião sobre tudo o que estava acontecendo. Quando comecei a falar sobre a Covid-19, ela me interrompeu no mesmo instante. Não, não, não. O que você sabe sobre a relação da Covid-19 com a Agenda 21 e os globalistas? Eu nem sei o que é a Agenda 21, respondi, e não tenho a menor ideia de quem sejam esses globalistas. Não banque o inocente comigo, rebateu ela. Eu sei quem você é e o que faz. Então ela mudou de assunto e quis saber sobre os projetos que eu tocava com governos no mundo todo. Na época, eu estava imerso em projetos relacionados à Covid-19 com o governo israelense e um pouco com os governos da Grã-Bretanha, da Holanda e do Brasil. Diante das perguntas incisivas de Sarah, eu era o réu e ela a promotora. Expliquei que eu tentava instaurar uma política de recompensas para incentivar o uso responsável de máscaras e o cumprimento do distanciamento social. Eu também queria encontrar um método mais eficiente de educação à distância e calcular o apoio financeiro que o governo deveria oferecer para quem tinha sido obrigado a fechar o próprio negócio. Sarah não engoliu nada disso, nem por um instante. E você não está separando famílias? Dizendo para netos não visitarem os avós? Não está aumentando a solidão e o estresse, causando mais mortes? Não está obrigando crianças a usar máscaras que diminuem o suprimento de oxigênio para o cérebro? Minhas fracas tentativas de negar todas essas acusações não funcionaram. Como você explica os milhões que recebeu por serviços de consultoria para diversos governos? Questionou ela. Aqui, na minha ingenuidade, tive um vislumbre de esperança. Até então, todas as acusações tinham sido tão absurdas que eu não sabia nem como começar a rebatê-las. Existe uma frase em hebraico cuja tradução é mais ou menos assim: como você vai provar que a sua irmã não é prostituta se você nem tem uma irmã? Mas dinheiro? Isso eu poderia desmentir. Apesar de ajudar muitos governos, encaro isso como parte da minha missão acadêmica, então nunca cobro pelos meus serviços. Além disso, como todos os outros cidadãos americanos, pago meu imposto de renda todo ano e todas as minhas fontes de renda são declaradas. E se eu lhe mostrar minha declaração de imposto de renda, sugeri, para você ver que não recebi pagamentos de governo algum, isso mudaria sua opinião? Ela resmungou qualquer coisa e subitamente me perguntou se poderia publicar uma gravação da nossa conversa na internet. Fiquei surpreso. Eu nem imaginava que ela estava gravando a conversa. Depois descobri que pessoas que trabalham na área dela gravam tudo. Não, não pode, respondi. Você está escondendo alguma coisa? Desafiou ela. Não, não estou escondendo nada, mas se eu soubesse que esta seria uma conversa pública, teria me preparado melhor. Fiz uma pausa, sem saber o que mais poderia dizer. Tínhamos chegado a um impasse. Após mais algumas tentativas em vão, falei para ela. Que pena que não conseguimos superar nossas diferenças. E desliguei. Alguns minutos depois, Sarah fez outra publicação no Facebook, contando que o professor Dan Ariely, o professor, como agora me chamava, havia telefonado para ela numa tentativa de se inocentar. Mas seus seguidores não precisavam se preocupar, porque ela não tinha deixado o professor enganá-la. A conversa deixara claro para ela que, se os governos contratavam consultores como eu, era apenas para fazer lavagem cerebral nos cidadãos. Afinal, por que outro motivo os governos precisariam dos meus serviços se houvesse uma pandemia de verdade? A análise de Sarah foi concluída assim.
O professor foi muito insistente ao dizer que não recebeu nada por seu trabalho, e essa insistência aumentou minha desconfiança de que há muito mais acontecendo por baixo dos panos. Vamos revelar tudo no dia em que ele for levado a julgamento público. Obviamente, a conversa com Sarah não foi muito útil. Sabe aquelas pessoas que demoram a aprender? Sou uma delas. Mesmo depois disso tudo, continuei tentando. Fui parar no Telegram, a plataforma social preferida dos meus críticos. O aplicativo desenvolvido por russos foi projetado para pessoas desconfiadas. O código-fonte é aberto, para garantir que nada suspeito aconteça nos bastidores, e a plataforma facilita a gravação e o envio de vídeos de 1 minuto. Mergulhei de cabeça e enviei uma série de vídeos respondendo a acusações variadas. De que eu era responsável pelas quarentenas, de que eu era responsável pelo uso obrigatório de máscaras, que fazem mal ao cérebro por limitar o oxigênio, de que eu era responsável pela ausência de liberdade humana básica, pelo medo, pelos conflitos familiares, por distanciar netos e avós e pela solidão das pessoas por todo o mundo.